Aqui perguntaram como se mantém um centro espiritual. Um centro espiritual não se mantém só por uma questão material. A questão material e a questão pessoal de quem compõe o centro é dependente de outras questões mais profundas e mais importantes. Então, para se manter um centro espiritual, não se busca nem coisas materiais e nem pessoas, em princípio. Isto não é o principal. A parte material e o desenvolvimento pessoal de personalidades, isto é consequência de outras coisas que, se não acontecerem, o centro não se mantém. Então, um centro pode ter muito dinheiro, pode ter muitas pessoas, todas muito realizadas pessoalmente, e a energia espiritual vai embora, se retira. Então não depende disso. A realidade externa e material e a alegria das pessoas que participam não dependem de coisas psicológicas, pessoais e nem materiais. Dependem do alinhamento com certas coisas que são a vida verdadeira e que são a essência de um centro espiritual. Então, nós vamos ver isto hoje mais do nosso ponto de vista, que participamos de um centro espiritual, do que do ponto de vista da hierarquia espiritual de um centro. Porque a hierarquia espiritual do centro tem a sua visão do centro. Mas nós não vamos ver do ponto de vista desta visão, porque já temos estudado coisas das hierarquias nos encontros passados e vamos prosseguir nos futuros. Mas hoje nós temos que ver isto do nosso ponto de vista, do ponto de vista daqueles que se uniram e que se autoconvocaram para colaborar com o centro espiritual. Um centro espiritual, ele se fundamenta em leis do nível espiritual, não do nível material. As leis do nível material, do nível mental das pessoas, também estão presentes, mas não é isso o fundamento. O fundamento são as leis espirituais, que são aquelas leis, que são aqueles impulsos que oferecem campo de desenvolvimento interno para as pessoas, desenvolvimento da alma, desenvolvimento do espírito, desenvolvimento da vida interior dos seres. O centro espiritual diz respeito ao desenvolvimento espiritual das pessoas, e não a vida delas externa, e não a vida delas humana. A vida externa, a vida humana, a vida mental das pessoas decorre mais ou menos sadia na dependência da pessoa estar naquelas leis espirituais, e não o contrário. Quando um centro espiritual se manifesta na superfície da Terra, quando ele aparece na superfície da Terra, ele vem para que o processo interno, o processo interior dos indivíduos e dos grupos se desenvolva, cresça, evolua. E se este processo interno, se este processo anímico evolui,
Então aí, estes indivíduos, ou esta vida que se faz aí, ela passa a servir para semear os protótipos, para lançar as sementes de uma vida futura, não desta vida, da vida futura da humanidade, de uma fase futura da humanidade. Então nós não vivemos em um centro espiritual para fazer a nossa vida como pessoas de hoje. Nós nos autoconvocamos para estar num centro espiritual como laboratórios para que seja implantada a fase futura da vida da humanidade. Está claro isto? Um centro espiritual não vive em função da civilização presente, não vive em função do que a humanidade presente busca. Isto é no mundo, isto é na vida normal que se desenvolve, não é no centro espiritual. No centro espiritual se desenvolve aquilo que a humanidade vai ser. Isto é o que se desenvolve, isto é o que se trabalha. Então, se hoje eu sou um pintor, eu não venho a um centro espiritual em princípio para pintar. Se aqui há necessidade de um pintor, então eu posso pintar, porque eu sei pintar. Mas eu não vim aqui para pintar. Eu não vim aqui para exercer os meus dotes. Eu vim aqui para descobrir os meus dotes futuros. Eu vim aqui para desenvolver o meu potencial oculto, não o meu potencial que eu já conheço, percebe? Então, se uma pessoa tem necessidade de pintar, de bordar, de compor, de cantar, ela não deve estar num centro espiritual, a não ser que ela seja chamada para fazer aquilo ali porque estão precisando. Ela vem, a alma dela atrás ao centro espiritual para ela desenvolver um potencial que ela ainda não conhece, que ela ainda não sabe qual é. Ela vem para deixar aflorar coisas que nunca antes afloraram nela. É outra lei isto é outra proposta. Não é a mesma proposta de um centro cultural, por exemplo. Não é a mesma proposta. Então, se eu sei fazer alguma coisa, eu não vim aqui para fazer aquilo que eu sei fazer. Claro que aquilo que eu sei fazer pode ser muito útil aqui, se for necessário e se for requisitado. Eu vim aqui para fazer coisas que eu nunca fiz. Eu vim aqui para desenvolver o que eu nunca desenvolvi. Isto é que é a força de um centro espiritual. Se um centro espiritual não está canalizado assim, a energia se retira. E ele vira uma coisa comunitária, ele vira uma coisa cultural, ele vira uma coisa associativa, ele vira uma coisa destas do mundo. Mas não algo abstrato, não algo de outro nível, não algo do profundo das pessoas, que ainda não se manifestou e que só tem oportunidade de se manifestar no ambiente espiritual. Nós podemos estender esta consciência e cada indivíduo pode ser um centro espiritual, individual. Se ele está fazendo isto que foi descrito, ele é um centro espiritual, só que individual. Então, cada indivíduo pode ser um centro espiritual, ele não precisa estar aqui. Mas ele precisa estar consciente de certas coisas, como estas, por exemplo, que nós não estamos nesta terra para repetir as coisas que sempre fizemos, ou confirmar só as coisas que sabemos fazer. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para conhecer outros padrões. Não só para nós conhecermos outros padrões ou chegarmos a outros padrões, mas nós estamos aqui a serviço. Isto é, nós estamos como canais
para que novos padrões se implantem na Terra, no planeta, se estamos neste planeta, e na humanidade. Esta humanidade, que agora está no fim de um ciclo, aqui não tem mais nada o que implantar, aqui não tem mais nada o que criar. Esta humanidade já está resolvida nos padrões conhecidos, e dela e de outros arquétipos vai sair a nova etapa desta humanidade. Vai sair esta raça mental espiritual que está sendo formada, que está sendo desenvolvida. Então, se nós vivemos na energia espiritual, nós vivemos a serviço desta evolução e não vivemos em função de nós próprios, em função das nossas coisas. Nós vivemos em função daquilo que está para vir. É uma escolha que o indivíduo faz. A maioria não faz esta escolha. Mas isto é uma escolha interna, isto é uma opção interna que certos indivíduos fazem, não todos. Porque a maioria tem necessidade de desenvolver outras coisas e não o potencial interno. Tem várias necessidades mais superficiais, reais, mas isto é outra coisa. Não é questão de um centro espiritual e nem questão de vida espiritual. Então, quando existe isto na superfície, materializado, isso está em função da formação espiritual dos indivíduos, dos grupos, formação interna e não da vida externa deles. A vida externa é um campo de experiências, um campo de trabalho, um campo de serviço. Mas o que o indivíduo realmente está fazendo ali é um trabalho interno. E se este trabalho interno não for realizado, se este trabalho interno não for estimulado e não começar a acontecer, o centro espiritual não só não tem razão de existir, mas não tem forças para continuar. Porque a força de um centro espiritual vem disso, vem deste trabalho interno, vem desta necessidade interna. E se essa necessidade está sendo suprida pela lei da necessidade, o centro prossegue. Se esta necessidade interna não está sendo cuidada e nem suprida, o centro se esvazia, embora continue cheio de gente, e acontecendo até mais coisas do que antes. Isto pode estar vazio, vazio daquilo que é a sua alma, daquilo que é a sua proposta, enfim, daquilo que é a sua tarefa. O local de um centro espiritual, onde isto tenha condições para acontecer grupalmente é um pouco diferente de individualmente, porque individualmente isto pode acontecer em qualquer lugar. Porque é o indivíduo que está sintonizado com isso, e isso ele está fazendo. Mas grupalmente não pode acontecer em qualquer lugar, não acontece em qualquer lugar. Grupalmente. Então, para acontecer grupalmente e para acontecer de forma que sirva ao planeta e que sirva à humanidade, e não que seja experiência de pessoas, de indivíduos. Para acontecer grupalmente e realmente servir a um plano evolutivo, o local físico, etérico, aonde isto deve se desenvolver, não é preparado pelos seres humanos, não é preparado pelo grupo encarnado que vai trabalhar ali, que vai dar forma ali. Isto é preparado
nos planos suprafísicos. Isto não é preparado no plano físico. Isto é preparado e construído e energizado nos planos suprafísicos por seres que vivem nestes planos, que trabalham nestes planos, que servem nesses planos e cuja tarefa é nesses planos. Quando este modelo, ou este padrão, ou quando este centro espiritual interno já está relativamente forte, existente no nível etérico, no físico sutil, então aqueles que se autoconvocaram para dinamizá-lo, para construí-lo, para mantê-lo, para desenvolvê-lo no plano físico, então são atraídos para lá. Atraídos internamente, não por placas, nem por anúncio, nem por publicidade, nem por circular. Isto tudo pode existir, mas não é isto que atrai, não é isto que faz o processo. Os seres são atraídos para lá internamente, interiormente, por magnetismo interno. Então ali, se a hierarquia já criou isto no plano etérico, então etericamente, interiormente, estas almas, estes seres sutis, vão sendo atraídos. Isto é um grupo. Agora, se isso está aí já bastante energizado, então, aqui, entre os seres encarnados, ou os mesmos, que podem estar trabalhando em dois planos, há seres já que trabalham em dois planos, trabalham nesta criação sutil e trabalham aqui também encarnados. Não são todos, mas há os que trabalham nos dois planos. Então, esses que vão trabalhar aqui encarnados são atraídos magneticamente para aquele lugar. E a alma os leva para aquele lugar. As circulares, os convites, os anúncios, as cartas, isto tudo são pretextos. Isto tudo são incidentes que podem facilitar, podem ajudar, podem esclarecer. Mas não é isso o principal. Com tudo isto, se não tiver a atração interna, se a alma do indivíduo não levar para lá, ele não chega lá. Ou ele chega, olha e vai embora. Porque o lugar dele não é ali. Ele não foi atraído para lá. Ele não foi levado para lá para compor aquilo. Ele pode ter passado por ali para receber um impulso. Ele pode ter passado por ali para levar alguma ajuda, para ser portador de alguma coisa positiva. Ou ele pode chegar ali para receber alguma coisa que ele precise naquele momento. Tudo isto pode acontecer na aura de um centro espiritual. Mas aqueles que são atraídos para lá, estes são levados pela alma, pela atração interna. Estes são levados pelo impulso interior para lá. E é por isso que a vida ali pode se manter da forma como estava sendo descrita. Porque aqueles seres não foram para lá porque eles quiseram pessoalmente. Eles foram atraídos internamente, foi a alma que os levou. Então a vida num lugar deste é baseada na vida entre as almas e não dos corpos, e não das personalidades, porque não foram esses que foram atraídos, foram as almas que levaram estes seres, essas energias para lá. E as almas têm outras regras de vida. As almas têm outras leis de vida. As leis da alma não são as leis da mente. As leis da alma não são as leis do mundo. As leis da alma são outras. As leis da alma são todas baseadas na doação do próprio ser. Todas as leis da alma são baseadas na doação.
Uma alma vive, uma alma se desenvolve, a consciência da alma é doação, não é exploração, não é usufruto, não é nem uso. Que dirá usufruto, que dirá exploração? A vida da alma não é nem uso das coisas. Quem usa as coisas, numa alma evoluída encarnada, é o corpo. São os corpos que usam. A alma não usa. A alma doa. A alma dá. Porque a alma vive outras leis. E nas leis da alma, é quanto mais se dá, que mais se é. E aqui não. Quanto mais você dá, mais você fica sem. É outro nível isto. Isto é outro nível. E aqui, para você dar e receber 1000 vezes mais, isto também acontece aqui. Mas só se a alma é que está dando. E só se outra alma está respondendo. Senão não pode acontecer. A lei aqui é diferente. Na lei daqui, você abre uma torneira, você esvazia a caixa. Isto é lei daqui. E na lei da alma, você não abre torneira. A torneira se abre aqui embaixo. Na lei da alma, você doa toda aquela água. Torneira para uma alma é uma frustração imensa, não tem torneira para a alma. A alma dá aquela água se expande e aquela caixa está sempre cheia. É completamente diferente daqui. Então o centro espiritual vive assim. E se nós no centro espiritual somos torneiras, esse centro espiritual, se é que começou, ele tem vida muito curta. Porque se cada um está ali graduando a sua torneira, esse centro espiritual não dura muito, se é que já não acabou. E as pessoas não estão percebendo. Porque centro espiritual é outro nível, é outra coisa, é outra proposta, é outra vida. E a energia de um centro espiritual existe para tornar esta outra vida realidade aqui também, aqui no plano material também. Só que, claro, não já, tão já, porque o ciclo de deterioração desta humanidade ainda não terminou. Ainda tem mais o que deteriorar aí, parece impossível, mas tem. Vocês vão ver como ainda vai deteriorar ainda mais. Então aí, isto tem que terminar, este ciclo, para depois recomeçar. E o centro espiritual que existe hoje nesta superfície deteriorada, existe para ficar antecipando, para ficar instigando, para ficar semeando, para ficar inspirando isto, o que vai ser depois terminado o processo de deterioração. Isto não tem nada de dramático, porque tudo que é material é assim. Tem nascimento, tem apogeu e depois tem decadência. Então, se a humanidade está encarnada, e se a humanidade está na lei evolutiva natural, é natural que a uma certa altura ela decaia. É natural. Com as maiores civilizações aconteceram isso. E isso hoje está acontecendo com esta humanidade astral mental. Porque para surgir uma humanidade polarizada no intuitivo, no espiritual, nos níveis superiores, esta precisa terminar o seu ciclo. E o centro espiritual não acompanha a decadência da humanidade e nem da civilização. Embora ele seja contemporâneo, embora ele exista paralelo a esta civilização e a este tipo de humanidade, ele não vive aí no mesmo ritmo. Ele não vive aí no mesmo ritmo porque ele está entre dois planos. Ele está entre
aquilo que é uma vida interna do planeta e aquilo que é uma vida suprafísica do planeta. Então, este centro espiritual, ele não está imerso na aura da humanidade e nem na aura da civilização da superfície. Esse centro espiritual está entre a terra interna, está entre a consciência interior do planeta, que é uma consciência muito mais evoluída do que a consciência atual da sua humanidade. Então, esta vida planetária tem uma consciência interna e tem uma consciência suprafísica, uma consciência etérica também. O centro espiritual se alimenta destas duas. O centro espiritual não se alimenta em nível horizontal. O centro espiritual não se alimenta em nível da humanidade nem da vida de superfície. O centro espiritual se alimenta desta fusão, desta vida suprafísica do planeta e desta vida interna do planeta. O centro espiritual está aí no meio. Agora, os componentes desse centro espiritual, as almas que estão aí nesse centro espiritual, se estão encarnadas, então estes seres materiais encarnados vivem como todos nesta civilização. Então o contato é neste sentido, mas não o contato com a tendência desta civilização, e nem com as leis desta civilização, e nem com o estado psíquico e físico desta civilização. O contato com a civilização é com as almas que estão ali encarnadas nesta civilização, que são todos irmãos. Irmãos de quem está também encarnado num centro espiritual. Esta é a ligação. Além disso, não tem nada. Além disso, quanto mais puro se manter, melhor. Quanto mais alinhado com o propósito se manter, melhor. E quem faz parte física desta civilização, como nós todos, quem faz parte física desta civilização, estando alinhado com estas coisas, está vivendo o centro espiritual. Está vivendo o centro espiritual internamente, na sua intenção, na sua ação até oculta, ou externa também. Então você pode estar vivendo a energia espiritual, você pode ser um centro espiritual individual e viver e participar de uma civilização. Mas não confunda isto com o estado da civilização, são duas coisas diferentes. E na hora que você se confundir com aquilo, você acabou como centro espiritual, porque você entra no ritmo daquilo que está se deteriorando, ou aquilo que está em decadência, para falar nesta civilização de agora, atual. Então este centro, ele está entre esta consciência interna do planeta e esta parte suprafísica desta consciência. E para ele se manter, ele tem então certas chaves para a sua manutenção. E que se não são conhecidas e se não são vividas e postas em prática, ele não tem energia para continuar. Ele não tem força para continuar. Mas repetimos, isto não é do ponto de vista da hierarquia espiritual do centro. A hierarquia espiritual do centro tem outra visão. Isto é do ponto de vista nosso, que estamos aqui na vida externa e na vida material do centro também, na vida mental do centro, na vida psíquica do centro. Então, o centro espiritual não se mantém se não houver ali uma atividade grupal ordenada. Mas não uma atividade grupal
mecânica. Esta ordem, esta atividade ordenada, isto deve ser expressão da ordem interna das pessoas. Se as pessoas não são ordenadas internamente, não é possível implantar esta ordem. Isto não é uma ordem artificial. Claro que um ou outro pode viver com ordem artificial, mas todos não, porque senão não haveria esta ordem superior. Não haveria esta ordem, este ritmo. Isto deve ser expressão de uma ordem interna que já deve existir no indivíduo, que já deve estar pronta, preparada no indivíduo. E esta ordem foi feita, começou em vidas passadas. Ninguém surge com ordem interna. A ordem interna é fruto de trabalho espiritual em muitas vidas. Então o indivíduo tem ordem interna. E esses indivíduos que já têm uma ordem interna, em diferentes graus, esses indivíduos podem juntos ter uma atividade grupal ordenada. E que não é artificial, que não é imposta, que não é mecânica. Se está sendo imposto é porque ele não tem dentro isto pronto, ele não está pronto. Porque se ele tiver esta ordem interna já pronta, ninguém tem que lhe impor nada. Ele não tem que fazer esforço algum para ser ordenado aqui fora. E claro que a ordem interna em cada um está em diferentes pontos. E que aqui fora pode haver até um trabalho no sentido de se ajudar o indivíduo a se ordenar. Mas se ele não tem um princípio de ordem interna, é inútil, porque isso não vai acontecer. Ele vai apenas obedecer. Mas logo que ele parar de obedecer, ele vai mostrar a desordem que ele é. Então, um centro espiritual tem que ter uma discriminação na sua energia, tem que ter um discernimento na sua energia, porque esses diferentes graus de ordem interna devem conviver e um grau ajudar o outro. Aquele que está num grau maior de ordem interna, é claro que vai puxar todo o grupo para o alto, vai puxar o grupo para cima com aquilo, vai atrair o grupo para os níveis de ordem superior. E aqueles que têm menos ordem interna, que estão com isto menos preparado, estes servem de estímulo para os outros, estes servem de campo de serviço para os outros. Porque devem ser ajudados pelos outros, que têm mais ordem interna. E aqui não há diferença de valores. E esses elementos são agrupados, são colocados todos juntos por um equilíbrio, por um discernimento superior, porque o centro espiritual e os indivíduos que compõem um centro espiritual estão ali a serviço. E um dos serviços principais é desenvolver a ordem interna no trabalho, no centro, nas tarefas, nas pessoas que ainda não têm isto no mesmo grau. Então aqui tem um trabalho de ordem. E isto é muito do discernimento, isto é muito da discriminação. E no princípio, esta discriminação é entre o que é ordenado e o que é desordenado. Isto é uma discriminação muito grosseira. Qualquer pessoa pode ver o que está ordenado e o que não está em ordem. Mas aí é que precisa entrar o discernimento, porque nós vamos lidar com diferentes graus de ordem interna. Os seres envolvidos, as almas envolvidas, estão em diferentes graus de ordem interna. Então aqui precisa haver discernimento, precisa haver sabedoria, que não é coisa da mente isto,
isto vem do interno das pessoas, aqui tem que haver discernimento para lidar com isto. E, eventualmente, até compor grupos, compor equipes, compor situações. Não compor uma coisa com todo mundo perfeitamente ordenado. Isso seria de um egoísmo tremendo num trabalho grupal. Ali, o discernimento é você compor as coisas de forma que uns ajudem os outros, uns completem os outros. E se existe já esta coisa interior, isto é possível. Agora, se estão em nível de personalidade, isto é impossível, inviável. Utopia. Então aqui precisa este discernimento já estar vivo dentro do indivíduo, em diferentes graus. E claro que flexibilidade e rigor. Porque se nós estamos lidando com leis não materiais, se nós estamos lidando com leis suprafísicas, estamos lidando com leis da alma, estamos lidando com leis espirituais, nós temos que estar atentos, porque a nossa natureza, a nossa situação natural, o nosso estado natural não se adapta a estas leis. O nosso estado natural se adapta às leis naturais. Então, rigor aqui não quer dizer fanatismo. Rigor espiritualmente não é fanatismo. Não é você estar querendo que o outro faça o impossível, não. Rigor é você conseguir estar com todo o seu material humano, com todo o seu material natural, alinhado com uma lei superior, com a qual ele não está naturalmente ligado. Por isso que este material está sob esta inspiração. Para esse material ir ficando adaptável. Então este material, que em princípio é mental, este material que em princípio é emocional ou é físico, este material precisa de adaptabilidade, ele precisa aprender a se adaptar. Isto é a nossa parte material, a nossa mente, a nossa parte astral, emocional e a nossa etérica física também. Então aqui precisa de adaptabilidade a estas outras leis, a esta outra vibração. Então, um corpo físico animal como o nosso, né? Porque os nossos corpos físicos são corpos animais. Um corpo físico animal, para ter a vibração de um nível sutil de vida, este corpo precisa se adaptar muito. Este corpo precisa se adaptar a ritmos que não são naturais para ele. Este corpo não pode dormir mais do que é necessário. Este corpo não pode comer mais do que é estritamente necessário. Esta mente tem que ter controle sobre o que aquela pessoa fala. Enfim, aqui tem que ter um rigor. Aqui tem que ter uma proposta daquilo que é mais denso se adaptar ao que é mais sutil. E se não há esta adaptabilidade, o centro não tem como continuar. Porque o centro existe em função de uma realidade sutil, existe em função de uma fase da Terra e da humanidade que ainda não chegou, que ainda não está aqui e que é mais sutil. Agora, mentalmente e emotivamente, o ser
se ele é adaptável e se ele usa esse discernimento, ele mentalmente começa a usar o tempo de outra forma, porque o tempo, assim como a gente conhece, é um fato mental. Então é na mente que a gente começa a aprender a usar o tempo. Agora aqui já é um quadro quase material, esse de uso do tempo. E ninguém vai pretender que alguém saiba usar o tempo se ele não fez todo esse trabalho antes. Se ele não está neste processo rigorosamente. Repito, rigorosamente quer dizer, aí, decididamente. E ele tem que estar bem treinado nisto, porque este rigor, segundo o material com que ele é formado, este rigor tem que ser um pouco flexível em certos momentos. Porque para trabalhar aqui, estes seres necessitam dos corpos, necessitam do corpo mental, necessitam do corpo emocional e do corpo etérico físico. E aqui precisa uma certa flexibilidade nesse rigor para isto tudo entrar em ordem e permanecer em equilíbrio e em harmonia. O valor do trabalho em grupo é exatamente este, que o trabalho não para porque a Alice está sendo flexível. Porque enquanto a Alice está sendo flexível, do outro lado estão aqueles que estão sendo rigorosos. Aí, quando aqueles que estão sendo rigorosos precisam de flexibilidade, aí chegou a vez destes outros serem rigorosos. Então nós temos aí um equilíbrio nisto. Temos aí um equilíbrio e que possibilita aí dentro também a vida natural. Ninguém precisa ficar doente por causa disto. Isto tudo mantém o centro espiritual. Todo este conjunto de coisas. Agora, depois vem 3 itens que são um pouquinho mais fora do nosso alcance humano, digamos assim. Até aqui, até este uso correto do tempo, da capacidade de estabelecer prioridades, que é uma decorrência, né? Da interação mental entre as pessoas, porque as pessoas ficam bem unidas, bem inteiradas, há uma interação mental quando elas têm a mesma meta. Então, se elas elegeram a mesma meta, o resultado daquilo vai ser uma interação mental que vai sendo construída. Agora, se tem gente dentro que tem outra meta, aí não se vai chegar neste ponto de haver interação mental. E isto é muito necessário, isto é fundamental para a presença do centro no plano mental e no plano material. A harmonia no plano material, neste estágio, depende da interação mental entre os membros. Então, se não tem a mesma meta, não deve estar ali juntos, porque senão a interação mental não vai acontecer. E a parte física, a parte material, a parte externa, a parte real aqui no plano físico necessita desta interação mental. Senão vai-se embora o uso do tempo, vão-se embora as prioridades, vai embora tudo sem interação mental. Porque aí cada um quer levar o assunto para um lado, porque não há interação mental. E até aqui, isto depende diretamente do esforço de cada um, da compreensão de cada um, da decisão de cada um, do trabalho de cada um em nível mental e em nível humano. Então, se isto está tudo presente, se isso está em pauta, se isso é conhecido e isto é buscado, ou se isto é vivido, então aí vem os outros 3 itens
que também são fundamentais para a manutenção de um centro espiritual. Mas aí já são 3 itens mais sutis, mais internos, que é a telepatia superior entre os membros, porque se não existir esta telepatia, o grupo não se mantém, a não ser que tenha algum interesse que o mantenha, mas aí já não é mais centro espiritual. Centro espiritual não se faz com interesse. Então, se tem algum interesse, pode até continuar unido, mas a energia espiritual se vai. A união não vem de interesse. A união vem porque existe esta interação, não de mente só. Existe a interação de almas, existe essa comunicação entre as almas, que se chama telepatia interna ou telepatia superior. E isto depende, claro, da evolução das almas, mas depende também de tudo aquilo que nós teríamos que assumir humanamente, porque senão as almas ficam se comunicando e se inteirando lá no plano delas. Quando esta interação, esta telepatia superior tem que se dar aqui também, para que haja uma qualidade curadora no que se faz. Não é só qualidade de limpeza, de ordem, de beleza, de harmonia. Não, isto precisa ter uma qualidade curadora. Então você entra aqui, não basta você encontrar uma sala limpa, arrumada, organizada. Você tem que entrar aqui e ser curado. Você tem que entrar aqui e ser harmonizado. Aqui tem que ter uma qualidade curadora. Aqui tem que ter uma qualidade harmonizadora, independentemente de todo o trabalho material que tem aqui para manter isto. Aqui tem que estar presente um fluido curador, curativo. E isto vem da interação entre as almas que estão trabalhando aqui. Então, quem está varrendo isto aqui antes de nós entrarmos, se as almas não estão inteiradas, se aqui tem 20 pessoas varrendo, e se as almas não estão inteiradas, isto aqui fica uma sala muito limpa, brilhando. Mas se estas almas estão inteiradas, quando nós entramos aqui, nós entramos em um ambiente de cura. Nós encontramos aqui um fluido, nós encontramos aqui um magnetismo, nós encontramos aqui uma irradiação que ficou, que se expandiu, que permaneceu a partir do momento em que aquelas almas encarnadas estavam dentro daqueles corpos, que estavam varrendo aqui. Então, um centro espiritual tem uma vida em vários planos, em várias dimensões, mas não pode ter esta vida em vários planos, em várias dimensões, que o mantém vitalizado, se nós não temos presente este fato, que somos almas, e não que ela é fulana e que ela é beltrana, nós somos almas, não importa quem ela é aqui fora, nós somos almas. Então aí, essa interação interna, esta telepatia superior, telepatia não só entre as almas, mas telepatia com a energia de cura, com a energia da harmonia, com o 5º raio, com o 4º raio, com o 6º raio, com todos esses raios que se interam conosco por telepatia interna, via nossas almas. Porque não podemos manter uma coisa destas só com o raio da mente, ou só com o raio emocional, ou só com o raio físico. Nós precisamos dos outros raios. Precisamos do raio da alma e, se possível, até de um reflexo do raio da mônada. Aí então fica um centro espiritual muito mais potente, com muito mais poder de radiação.
E poder de irradiação significa curar à distância. Significa harmonizar, colaborar na harmonização do planeta, na cura do planeta, no resgate do planeta. E os outros dois itens, visão do plano a ser cumprido e atenção ao lado oculto da vida, isto também está na dependência direta de nós estarmos nos considerando almas. Porque só as nossas almas podem conhecer a parte do plano evolutivo que nos cabe cumprir. Só a alma. Nenhuma mente conhece isto. Nenhuma mente pode penetrar nestes arquivos. É a alma que sabe isto. E é a alma que se põe a serviço do plano. E se não há almas a serviço do plano aqui, este centro não tem força. Este centro não tem estrutura para prosseguir, porque ele existe em função de um plano evolutivo. Nós estamos vendo no início. Ele existe em função de uma nova humanidade, de uma nova terra, de uma nova civilização. Isto são setores de um plano evolutivo. Isto não é plano atual dos governos. Isto é plano evolutivo. É o plano de evolução para o planeta. Então são as almas que têm acesso a isto. São as almas que ficam no conhecimento daquela parte do plano que cabe a elas manifestar, que cabe a elas trabalhar. E precisamos estar atentos ao lado oculto da vida, porque sem estarmos voltados para o lado oculto da vida, como vamos nos manter aqui? Só com estes movimentos externos, com esses movimentos externos, nós entramos embaixo de um veículo ali na rua, sem nem perceber. Então é preciso uma atenção ao lado oculto da vida, que é para que esta vida imortal, para que esta vida ininterrupta, que é aquela do nosso interior, do nosso interno, nossa vida oculta, que ela comece a se refletir aqui na vida externa. Porque aí nós podemos ter aquilo que é chamada a necessária proteção para se fazer coisas fora do normal. Porque para fazer coisas normais, para fazer as coisas próprias deste mundo, destes tempos, desta civilização, essas coisas são amparadas por todas as leis da Terra. Coisas normais você pode fazer amparado pelas leis daqui. Mas estas coisas você tem que ter a proteção do lado oculto da vida. Você tem que ter a proteção das leis que regem a vida interna, que ninguém conhece aqui neste mundo. Mas você tem que ter uma sintonia com isto para você poder sobreviver, para você poder prosseguir, continuar uma obra que não é atual, que não é mundana, que não é só material. Mas então você precisa daqui uma proteção, você precisa daqui uma intervenção de outras leis que estão acima destas leis naturais e destas leis materiais. Porque senão se torna inviável a convivência de coisas supranaturais com coisas naturais. Fica inviável esta convivência. Porque a coisa supranatural não pode descer ali diretamente sem que haja tudo isto. E aquilo que é natural se sente ameaçado por aquilo que é sobrenatural. Então aqui tem que entrar um conhecimento do lado interno, do lado oculto da vida.
aqui tem que haver um contato com estas leis da vida, mas da vida maior, que é para que tudo isso possa ficar harmonioso, para que tudo isto possa conviver e cumprir a tarefa que lhe cabe cumprir. Então, se um centro espiritual não é um laboratório, se um centro espiritual não é uma antecipação de algo que por si naturalmente não acontece, precisa um trabalho hierárquico no plano interno e precisa esse trabalho externo, material, também aqui, para que certos assuntos sejam desenvolvidos. E nesse laboratório, que é um centro espiritual nestas condições, a energia que conduz o desenvolvimento e a evolução da raça humana está muito presente aí. Porque nesta evolução da raça humana, que já está se dando internamente e que vai se consumar externamente nos ciclos futuros, nesta evolução da raça humana, estão em jogo aí 2 pontos que o clima, a vibração, a realidade em um centro espiritual favorece o desenvolvimento desses pontos. O primeiro é como ficará resolvido a reprodução da espécie. Isto é um ponto que não está decidido. Como ficará resolvido este processo de reprodução? O processo de reprodução atual, com a gravidez intrauterina, com o sexo no plano físico, isso está ficando incompatível com a evolução das almas que devem encarnar. Então, para prosseguir com esta espécie, aqui esta inteligência das raças vai ter que resolver isto nesta humanidade de superfície. Porque com o grau de evolução que as almas estão adquirindo e com o nível de interação entre alma e mônada, este tipo de reprodução não é adequado. Então, isto aqui existe um ponto que, deste ponto de vista evolutivo, é um dos pontos em pauta na vida de um centro espiritual. Seja um centro espiritual individual, um indivíduo que está fazendo isso, seja um centro espiritual aqui reunido. E é claro que se você está a serviço de um novo processo de reprodução, é claro que se você está a serviço disto, é claro que você não pode viver confirmando o atual processo de reprodução, porque isto seria uma contradição. Seria uma incongruência. Então você não sabe como vai ser. Porque nem todos os níveis hierárquicos se sabe. Então você não sabe como vai ser. Então você tem que aí estar numa posição neutra. Porque qualquer coisa que você faça, em qualquer direção, neste sentido, pode não corresponder àquilo que vai ser. Então, isto é um ponto básico e fundamental em um centro espiritual. E o outro ponto, muito importante também em um centro espiritual, e que quem está nisto está ofertado como laboratório para isto ir acontecendo nele, é aquele ponto de nós podermos desencarnar e encarnar de uma outra forma. Isto é um outro ponto para o qual
tem que haver seres em preparo. Isto é, se amanhã o meu ser interior termina a tarefa dele aqui e ele vai continuar a sua evolução exclusivamente no plano interno, aqui não precisa haver morte física nenhuma, porque o meu ser sai e entra outro. Isto não é em todos os casos, mas isto é algo que está em experiência. Aliás, isto é algo muito conhecido e que há milhares de anos acontece, mas em casos individuais. Agora está em experiência em maior proporção. Em maior proporção. Então, nós somos laboratórios para isso. Então temos que estar afinados com as leis da nossa alma, com as leis espirituais, para podermos realmente estarmos servindo para isto. Porque para haver uma transmutação desta, para não haver mais morte física e haver um mínimo de nascimentos físicos indispensável para haver mais corpos, mas um corpo pode servir para 2, 3 almas, uma depois da outra, o mesmo corpo. Então isto é algo que nesse laboratório se prepara, ou se faz algumas experiências, mas isto tem que estar preparado, isto tem que ser preparado. Então estes corpos, estas almas, estes seres, devem viver num ritmo e devem viver numa atmosfera de imparcialidade, de neutralidade, de impessoalidade. Porque se isto tudo não for trabalhado, se isto tudo não for desenvolvido, se isto não for vivido, como se vai entrar numa lei desta? E esta impessoalidade, esta neutralidade, este desapego, esta desenvoltura, esta concentração na vida interior, este amor pelo lado oculto da vida, tudo isto tem que estar incorporado nas pessoas, tudo isso tem que estar incorporado nos seres, que é para isto poder se preparar. E tudo isto, sabe, são situações experimentais, opcionais. Houve períodos, algumas décadas atrás, que o número de transmutações era muito maior do que é hoje, por exemplo. Então aí, este fluxo destas experiências, este fluxo destas novas leis, não? Isto se dá na dependência do que se faz nos centros espirituais e do que faz cada centro espiritual individual dentro de si. O pensamento do dia de hoje é muito adequado para tudo isto. Então vocês já deviam estar subjetivamente preparados para ouvir tudo isto. Porque diz, não há espaço para a inércia espiritual e para a preguiça pessoal na vida do aspirante. Ele trabalhará incessantemente para se transformar e quando conseguir isto, trabalhará incessantemente para ajudar os outros a se aperfeiçoarem.